Mensagem é Jesus, a razão da nossa esperança. O texto base está em 1 Pedro 3, versículo 15. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de mais uma vez registrar a minha gratidão, respeito e admiração pela família apostólica, pelo apóstolo Miguel Ângelo, pela bispa Rosana. Muito obrigado pela oportunidade de poder subir a este altar. Com temor e tremor o faço. Convém que eu diminua para que o Senhor cresça. E a palavra da graça revelada a esta família preciosa continue dando frutos para a glória de Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Estamos todos? Graças a Deus. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Jesus, a razão da nossa esperança. Oremos ao Pai. Santo, santo, santo e poderoso Deus, louvamos o Teu nome. Te agradecemos por estarmos aqui em perfeita vitória, por termos sido atraídos a este lugar para ouvir a Tua palavra. Por isso, Deus, eu creio que esta semente cairá no nosso coração, que é uma terra fértil, que já foi preparada por Ti, para dar muitos frutos. Em nome de Jesus, Pai, fala a cada coração, a cada vida aqui presente pela internet, que vai ser alcançada de alguma forma por esta mensagem, por esta inspiração, para que todos nós possamos reconhecer que Tu és a razão da nossa esperança e que possamos, Senhor Deus, defender a nossa fé em Ti, porque Tu és fiel, pelo nosso testemunho e pelo amor que Tu tens por nós e nós a Ti. Assim, Pai, nós oramos e Te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. E que todos digam amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é justo. Jesus, a razão da nossa esperança. Nós temos uma esperança, amados. Que bom. Nós temos uma razão de viver. Nós vamos, nesta manhã gloriosa, fundamentar ainda mais a nossa fé em Jesus, entendendo que Ele é a única razão da nossa esperança. Eu creio que com este estudo, com essas palavras, com esses versículos, com esse ensino da palavra, nós vamos compreender melhor alguns pontos. Vamos compreender que pelo conhecimento teórico e prático da palavra, nós vamos ter plenas condições de defendermos a nossa fé com amor. Nós vamos também compreender que a fé que nós temos em Deus, em Jesus, deve nos levar a uma vida que testemunhe, que mostre aos que nos cercam que existe um Deus fiel, pelo nosso testemunho. E terceiro, nós vamos entender também que nós temos a cada dia mais que diminuir para que Ele cresça. A nossa esperança não está nos homens, não está em carros, não está em cavalos, não está na nossa própria carne, mas no Senhor. Amém? Você está preparado e disposto a receber esses ensinamentos de Deus? Vamos juntos. Primeiro ponto, meus amados, nós precisamos entender que a defesa da nossa fé, ela se dá diariamente. Nós temos uma fé, um dom, que não é a fé natural, não é o pensamento positivo que alguns têm, que jogam na loteria e ficam torcendo para dar o número e ganhar, ou até mesmo torcendo para que algo bom aconteça. Não. Esta é a fé natural. A fé sobrenatural é a certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não se veem.
Esta é a fé dos eleitos. E não existem motivos que possam levar um cristão, principalmente um cristão da graça de Deus, a pensar que é incapaz de defender a sua fé. Quando nós falamos defender a fé, é confrontar, é saber argumentar e mostrar para outras pessoas em situações de confronto que a nossa fé é real. Nós temos que aprender a isso, aprender a fazer isso. Todos nós temos que saber em quem acreditamos, por que acreditamos, no que se baseia a nossa fé, a nossa crença, e como devemos compartilhá-la com outras pessoas. Isso forma uma defesa contra ataques e mentiras. Será que somente o apóstolo Miguel Ângelo tem que ficar aqui defendendo a integridade da palavra? Ou se espera que esta palavra cresça e se reproduza na nossa vida diária e nós sejamos esses representantes, nós sejamos postos avançados da defesa da palavra de Deus? Para isso, nós temos que saber em quem, por quê, o que e como se desenvolve esta fé. Tudo que nós aprendemos a respeito da graça de Deus é extremamente precioso e não pode ficar guardado conosco. Isso tem que ir adiante. Essa palavra tem que avançar. Ela tem que chegar a todos os povos, a todas as nações. E nós fazemos parte da grande comissão. A palavra de Deus diz em Marcos 16:15: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós fazemos parte desse ide. Você e eu fazemos parte deste ide. Isso não é responsabilidade do apóstolo da igreja. Isto não é responsabilidade dos pastores e bispos da igreja. Isto é nossa responsabilidade. Diga nossa. Nós fazemos parte disso. Só que nós sabemos, amados, que o mundo, ele vive imerso em inúmeras guerras e disputas. A grande maioria delas motivadas por ideologias religiosas radicais. Nós temos visto quantas guerras nos países no Oriente Médio, como é que até hoje vivem ali em guerra por causa de posições, de divisão de terras, de convicções radicais. Nós não estamos aqui para apoiarmos este tipo de conflito, nem esse tipo de movimento, nem tampouco permitirmos que esta seja a base da vida cristã. As pessoas têm que pensar em cristianismo como algo diferente do que as guerras que existem no mundo. Deus é amor, e este é o maior dos mandamentos. Ele não quer guerras, ele quer que se pratique o amor. Mateus 22:37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus amados, amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, é algo lindo de ser dito, mas não é fácil de ser praticado, não é fácil de ser vivido, porque nós dizemos que amamos a Deus acima de todas as coisas, e quando aparece uma situação, o temor toma conta, e muitas vezes uma palavra de incredulidade, uma palavra negativa sai dos nossos lábios. Mas que amor é esse, amado? Que amor é esse? De todo entendimento. Em tudo dai graças. Nós temos que reconhecer a mão poderosa de Deus em todos os nossos caminhos. Por isso que a nossa carne precisa diminuir a cada dia mais. Só cumpre a palavra de Deus quem pratica o amor, querido. Romanos 13 diz, versículo 8:
a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, tem cumprido a palavra de Deus, tem guardado o mandamento e não experimentado nenhum mal. Meus amados, amar a Deus sobre todas as coisas é difícil? É. E o meu irmão como a mim mesmo? Talvez seja ainda mais. Essa semana eu ouvi na rádio a respeito de perdão, uma palavra que estava sendo dada de perdão, e foi dado um exemplo. Nós lembramos da tragédia que foi o caso João Hélio. Lembram? Aquele menino? Imagina o que é para um pai ver o que aconteceu com seu próprio filho e se deparar com o bandido que fez aquilo. A gente fala muito em amor, a gente fala muito em perdão, a gente fala muito em unidade, mas quando acontece uma coisa dessa, amados, você olhar para quem fez algo tão cruel com seu próprio filho, e você ter amor por uma pessoa dessa, você liberar perdão sobre uma pessoa dessa, é fácil? É fácil, irmão? Não. Mas Jesus perdoou. E Ele nos ensina a sermos seus imitadores, olha aí. E agora, Jesus? Como? Nós temos que sair da hipocrisia, amados. Falar em amor é muito fácil. Eu te amo no amor de Cristo. Somos um no Senhor, nós cantamos. Mas o amor verdadeiro é sem falsidade, é sem hipocrisia, sem mágoas. Mas para isso a gente tem que reconhecer as mágoas. Colocar nas mãos do Senhor, Senhor, se o Senhor perdoou, o Senhor me capacita para perdoar. Se o Senhor amou, o Senhor me capacita para amar. Amar quem me faz o bem é muito fácil. Eu te amo e amo mesmo. Porque vocês são bênçãos para a minha vida, eu espero ser bênção para a vida de vocês. Então o nosso amor ele é real. Agora, amar quem faz o mal, amar quem pisa no nosso calo, quem levanta falso testemunho, quem mente, quem afronta, enfim, faz um monte de intriga, fofoca, inventa situações. Cadê o amor? Ih, bispo, não sei. Rasguei a Bíblia. Tem parêntese aqui na Bíblia? Vamos amar apenas aqueles que nos amam? Não tem, amado. Esse é o exercício, é o verdadeiro exercício do amor que Deus espera de nós. Jesus é a razão da nossa esperança, nós temos que estar preparados para defender a nossa fé. Mas como vamos defender algo que nós não conseguimos praticar na sua extensão? O exercício da prática do amor e do perdão é algo importante que nós temos que refletir e exercitar e pedir a Deus a cada dia para que isso se manifeste. Não é fácil, amado. Não é fácil. Mas é possível. Eu creio. Eu creio que Jesus, meus amados, Ele não se agrada com as divisões que têm sido plantadas no meio religioso. As divisões e contendas que existem, as guerras que existem na religião, não agradam o coração de Deus. Existem nações divididas, existem pessoas matando e morrendo, tentando obrigar outros a aceitarem o seu ponto de vista de qualquer jeito, e terminam a sua vida sem conhecer a verdade. O que falta nessas vidas? Amor. Colossenses 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós fomos separados por Deus para experimentarmos este amor, queridos. Somos privilegiados, porque o seu amor permanece em nós. E por este conhecimento nós somos levados à plenitude do Senhor nas nossas vidas. Por este vínculo de perfeição que Ele nos amou primeiro. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Efésios 3,19. E conhecer o amor de Cristo
que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Este versículo diz, amado, toda a plenitude de Deus, ser tomado de toda a plenitude de Deus, implica em conhecer o amor de Cristo. Mas não é conhecer de ouvir falar, é conhecer de viver. E só vive o amor de Cristo quem ama e quem ama de verdade. Quem perdoa e perdoa de verdade. Quem reconhece que tem defeitos, vê defeitos no outro, vê defeitos em si, mas respeita, tolera, tem o fruto do Espírito, pratica o amor. Você pode virar para a pessoa que está ao seu lado e dizer: eu te amo em Cristo. Para o outro: eu te amo em Cristo. Eu percebi que houve uma declaração diferente do que aquela declaração mecânica que às vezes a gente faz. Glórias a Deus. Conhecer o amor de Cristo, amados, é ser tomado de toda a plenitude de Deus. Deus não nos vê na carne, Ele nos vê no Espírito. Muita gente se viu no Espírito agora e declarou um amor aí. Vamos adiante. Deus é fiel, Deus está falando, queridos. Queridos, mesmo diante de tantas resistências, de tantas dificuldades, de tantas divisões, de tantos problemas, intolerâncias que nós encontramos, nós temos que defender a nossa fé, sim. E para essa defesa ser eficiente, ela deve ser feita com mansidão e com temor, porque do contrário nós vamos ser daqueles radicais que vão querer de qualquer jeito que aquilo se implante na cabeça de alguém. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Diz a palavra em 1 Pedro, tema da nossa mensagem: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Mansidão, temor, boa consciência, vão continuar falando, resistências vão continuar havendo, mas serão envergonhados os que difamam, porque verão um bom procedimento em Cristo, que só é possível em Cristo. Amém? A nossa defesa, ela tem que ser firme, tem que ser forte, mas com humildade, como Jesus nos ensinou. Olha, amados, debates, oh Deus, que levam outros a se afastarem dos propósitos de Deus, depõem contra os objetivos essenciais da nossa fé. Somos todos comandados a estarmos prontos e equipados para proclamar a palavra, e não para criarmos pontes, espaços. Mateus 28, 18 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Somos batizados pelo Espírito Santo, somos um só corpo em Cristo, estamos comandados, equipados e devemos estar prontos para proclamar esta palavra, ensinando a guardar as coisas que nos têm sido ordenadas. Queridos, no presente século, o nosso ministério, a Igreja Evangélica Cristo Vive, ela tem funcionado como guardiã da integridade da palavra. E ela se posiciona dentro de tudo isso. Ela defende uma visão e um entendimento renovado da genuína graça de Deus. Nós somos defensores desta fé. Amém?
O corpo de Cristo precisa compreender que é possível, sim, desfrutar dos benefícios de uma vida vitoriosa e de excelência, o que só se dá através da graça de Deus. Os propósitos e a visão do nosso ministério são de transformação da história do Evangelho no mundo. Eu creio nisso. E esta posição acaba por nos colocar em confronto direto com diversas vertentes de pensamentos tradicionais. Amados, estamos entendendo que é importante defender a fé. Estamos entendendo que a nossa igreja, a palavra da graça de Deus, é uma palavra diferente. E nós estamos sendo levados, preparados a defender esta fé. Só que isso incomoda, porque acaba, muito embora façamos com humildade, façamos com temor e tremor, como ensina a palavra, isso incomoda, isso gera confrontos. E como é que nós vamos lidar com isso? Como é que nós vamos prosseguir com a defesa da nossa fé diante desse cenário? Nós temos a necessidade de conhecermos profundamente a palavra, queridos, para estarmos sempre preparados e perfeitamente habilitados para falar da graça de Deus. Filipenses 1:9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, sabendo discernir o que é bom para você, o que não é. Olha aí, o vosso amor, plenitude de Cristo, a prática do amor, só conhece a Cristo quem pratica o amor. Faz com que nós aumentemos o nosso conhecimento e a nossa percepção, conhecimento da palavra da graça revelada, amém? E para nós mergulharmos um pouquinho mais, para nós nos posicionarmos de forma ainda mais firme com relação à defesa da nossa fé, eu fui buscar lá na história, para nós contextualizarmos um pouco o que acontece hoje. Todos nós já sabemos, o nosso apóstolo já falou inúmeras vezes, mas eu creio ser muito oportuno nós abrirmos um parêntese nesta mensagem para buscarmos fatos históricos na história da humanidade que vêm contribuir, corroborar para a revelação da graça, para a pregação e defesa desta fé que nós temos hoje. Amém? Amém? Está quente a igreja? Está bom assim? Glórias a Deus. Pedi para baixar um pouquinho, para mim está ótimo. Vamos lá então, bispo. Nós precisamos saber de cor as verdadeiras razões da nossa esperança para avivar este conhecimento. Então vamos refletir historicamente. Eu pedi para o bispo Mussalam colocar uma foto e um texto ali de um homem que faz parte da história da graça de Deus no mundo. De uma forma bem resumida aqui, amados. Uma pregação, é um culto evangélico, não é uma aula de história. Mas eu creio que é importante nós termos alguns nomes e o que essas pessoas contribuíram para que a graça de Deus chegasse. Isso é matéria-prima para você defender a sua fé. A fé que é pregada, a fé dos eleitos, a graça de Deus. Martinho Lutero foi um sacerdote alemão, ex-monge, ele era um padre. Ele viveu de 1483 a 1546. Ele foi o precursor da reforma protestante. Ele foi o cabeça que olhou aquelas práticas da igreja romana tradicional, fez 95 teses contra a doutrina de compra de indulgências. Você pecou, você paga e você tem o perdão. Você vai para o céu depois que passar pelo purgatório. Ele não aceitou aquilo e ele se insurgiu contra. Se não fosse a atitude de Martinho Lutero, predestinado por Deus, talvez não estivéssemos hoje vivendo esta revelação. Por esse motivo foi excomungado, foi afastado da igreja. Lutero ensinava que a salvação não se consegue com boas ações, mas de um livre presente de Deus. Deus nos dá a salvação pela sua soberania, recebida apenas pela graça através da fé em Jesus como Redentor do pecado. Martinho Lutero trouxe esse pensamento inicial. Logo em seguida, veio um outro personagem, João Calvino.
que viveu de 1509 a 1564. Ele era francês, também teólogo. Pegou uma fase dos ensinos de Lutero e ele trouxe o chamado monergismo, que é a crença de que a salvação é inteiramente determinada por Deus, sem nenhuma participação livre do homem. É o que nós cremos. Nós recebemos que somos salvos segundo a predeterminação, a predestinação de Deus. Isso já tinha sido revelado a estes homens. Seu eixo é a afirmação de que Deus é perfeitamente capaz de salvar cada pessoa que ele tem a intenção de tornar objeto de uma graça salvadora, da sua graça salvadora. E seu trabalho não pode ser frustrado por alguém ou por algo que tente impedir. Aquilo que Deus planeja, ele faz. Ok? A graça de Deus preconiza a salvação eterna que é dada irresistivelmente aos eleitos. Nós cremos nisso. Isso é o que o apóstolo Miguel Ângelo prega. Começou na vida desses homens lá atrás. Uma revolução, imaginem, amados. Política, social, quem tem interesse depois pesquise, porque é muito interessante o contexto histórico, as coisas todas, para que isso acontecesse. Ok? E o calvinismo trouxe alguns pontos que são muito comuns para nós no nosso ministério. Quais foram os principais pontos do calvinismo? Rapidamente. Eleição incondicional. A eleição incondicional é a escolha feita por Deus desde a eternidade, daqueles a quem ele conheceu e concedeu a graça. Isso está na palavra. Tudo que ele disse, nós vamos testificar na palavra. Nós estamos embasando o povo a defender a sua fé. Amém? 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus nos escolheu desde o princípio. Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, que é perfeita. Mais um, Efésios 1:5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Calvino disse, existe a eleição incondicional. Eu dei 3 de inúmeros versículos, que são a base doutrinária do ministério Cristo Vive, para que você embase a sua fé, para que você saiba se defender e defender a palavra pregada nesse altar diante de qualquer confronto. Segundo ponto que Calvino defendeu: Jesus não morreu por todos. Amados, isso é muito polêmico. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, mas como assim, bispo? Como assim? Jesus não morreu por todos? Que Jesus é esse? Mau, que morre por alguns, separou ali só a torcida do Flamengo para morrer e deixou o Vasco Fluminense lá se perder. Tudo bem que até seria uma boa ideia, mas... Brincadeira, Marcos. Brincadeira. Os predestinados à salvação, que têm seus nomes arrolados nos céus, desde antes da fundação do mundo, foram beneficiados com a salvação eterna. Vamos lá, a palavra de Deus, Hebreus 9:28. Assim também em Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Por que não está escrito aqui de todos, bispo? Já que Jesus morreu por todos, por que ele não levou o pecado de todos? Porque ele não morreu por todos. O plano de salvação era para os eleitos. Existem sementes da salvação e sementes da perdição. Nós somos sementes da salvação, pelos frutos você conhece a árvore, mas só Deus sabe. Nós não sabemos, nós olhamos e conhecemos pelo proceder, por aquilo que Deus frutifica em nossa vida. Mas nós cremos que Ele tem esse plano perfeito. Próximo, Atos 13:46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios, que somos nós. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram
todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos creram? Somente os que haviam sido destinados por Deus para a vida eterna. Olha aí. Isso tudo Calvino, revelação de Deus, amados. Está aqui. Ainda temos também João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É claro, Deus não pode salvar quem ele não tenha separado. E só vai crer quem ouvir, receber e praticar a palavra. Muitos ouvem e não praticam. Por quê? Porque não conseguem crer. Porque não tem esse chamado. Amém? Vamos adiante. Terceiro de 4 pontos que Calvino trouxe. O homem não escolhe ser salvo. Não existe livre-arbítrio para a salvação, amados. A influência de Deus, ela é irresistível ao homem quando manifesta o seu tempo e o seu modo, superando as resistências. Isso é revelação. Vamos à palavra. 3 versículos para embasar isso, para você defender a sua fé, amado. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante sacrifícios. Não. Pela fé, mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Romanos 9:27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Amados, nós fazemos parte. Embasamento para você defender a sua fé, amado. Vamos mais um aqui, ó. João 10:27. Cada versículo desse, amado, foi assim, pinçado, sabe? Momentos assim, de inspiração, e eu louvo a Deus. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor. Que não é ovelha, não ouve a voz e não segue. O homem não pode escolher ser salvo. Ele é salvo. Dizia Calvino, diz o apóstolo Miguel Ângelo, diz a palavra de Deus. 4º ponto. Salvação não se perde. Amém? A salvação é obra de Deus, do começo ao fim. Pois Deus é fiel às suas promessas, e nada nem ninguém pode impedir os seus propósitos soberanos. Hebreus 9:15. Vamos na palavra. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Eterna herança pertence aos que têm sido chamados. Salvação se perde, amado? A sua herança vai cair pelo meio do caminho? Não. Mas bispo, se eu sou salvo e eu não perco a salvação, então eu posso errar? Eu posso pecar? Quem pensa assim nunca foi salvo, amado. Porque quem é nascido de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca, não vive segundo as práticas deste mundo. Quem é nascido da luz anda segundo a luz e não segundo as trevas. Então nunca vai querer pecar. A carne se inclina para o pecado, está vendida ao pecado, é escrava do pecado, nunca se converte. Mas no Espírito nós estamos perfeitos. É por isso que a carne tem que diminuir, porque maior é o que está em nós, lá dentro, do que o que está nesse mundo que é a carne. Você está entendendo? Isso é a graça de Deus, queridos. Vamos ao próximo. João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Queridos, eu li há pouco. João 10:27. Não precisa voltar não, bispo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Somente as ovelhas ouvem a voz e seguem. E ele segue dizendo: eu lhes dou a vida eterna. Para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará. Salvação se perde, amado? Não.
Glória a Deus. Efésios 1:3. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, a graça de Deus, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Estamos selados. O Santo Espírito da promessa. Tem como perder a salvação, amado? Não. Só que o tempo passou. Você entendeu? Eu falei de 4 pontos que Calvino trouxe, que são a base do ministério da graça de Deus, e outros pontos que, se nós formos mergulhar aqui, nós vamos até amanhã. Mas o tempo passou, e essa revelação chegou aqui à Igreja Cristo Vive. Esse conhecimento, que faz parte da nossa fé, a razão da nossa esperança, Jesus Cristo, nos faz crer que somos eleitos, predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo para vivermos todas as promessas de Deus. Na nossa igreja, nós acreditamos em um Deus fiel, soberano, e todas essas coisas existem por causa do amor dele para conosco. 2 Coríntios 4,15. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Olha aí, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos. Amados, esse versículo é precioso. Nos leva a um entendimento. Ações de graças por meio de muitos. Deus poderia ter dito ações de graça por meio de todos. Não. Ações de graça por meio de muitos. Porque todas as coisas existem por amor de nós. Nós que conhecemos a Deus segundo a graça. Amém? Para a glória de Deus. Amém? Mas como nem tudo são flores, nós amamos esta palavra e temos defendido, e você agora tem mais aí argumentos ainda para defender a sua fé. Lá ainda no contexto histórico, se introduziram vozes dizendo, não é bem assim não. Eu não posso dar muita liberdade para o povo crer, porque senão fica complicado. Como é que a gente vai conseguir fazer com que o povo nos obedeça e faça coisas e por aí vai? A liberdade gloriosa de Cristo, inspiradora, ela estaria canalizando toda a glória para Deus. E onde é que ficaria o homem nessa história? Tem que ter um pouquinho de glória para o homem também. Tem que ter. Não, hoje a gente sabe que não, mas lá atrás eles achavam que tinha, querido. E se introduziram achando que tinha que ter um pouquinho de glória para o homem. Vamos dar glórias ao homem. E surgiu um cidadão chamado Jacobus Arminius, holandês. Um bom nome para você. Não, esse nome não. Prefiro João Calvino, Martinho Lutero, melhor. Reflete a graça de Deus. Jacobus Arminius, para nós conhecermos, porque nós temos também que saber que tem coisas que acontecem, são as confrontações que nós falamos há pouco, quando nós defendemos a nossa fé, a gente incomoda a tradição. Por quê? Porque lá atrás teve um cidadão holandês chamado Jacobus Arminius. Depois dele vieram os chamados remonstrantes. Eles deram continuidade à linha de pensamento desse teólogo holandês, que morreu em 1609. Ele defendeu uma forma evangélica de sinergismo. Que é isso? É a crença que a salvação do homem depende de um acordo mútuo entre Deus e o homem. Depende 50% de Deus e 50% do homem. Os 50% de Deus, Deus até faz. Mas se o homem não quiser fazer os seus 50%, já era, coitado de Deus. Era isso que ele acreditava. E ele levantou esta bandeira, dizendo que não era bem assim, aquilo que Martim Lutero e João Calvino trouxeram, aquele contexto. E não, pode ser assim. E muitas pessoas seguiram o conhecimento, a linha de pensamento desse rapaz, desse senhor. E até hoje, amados, nós nos deparamos com pessoas que não acreditam
no que diz a palavra de Deus. Quais foram os pontos principais, só para você também estar embasado para defender a sua fé? Porque as pessoas aí fora muitas vezes falam, não, é assim porque... mas não tem o conhecimento, amados. Essa igreja é igreja de conhecimento, amém? Glória a Deus por isso, amados. Aplauda o Senhor. Você está se alimentando esta manhã? Está sendo bem alimentado? Vamos adiante, que ainda tem muita coisa. Amém. Jacobo os Armênios disse que a eleição era condicionada. Que isso? A eleição e a condenação no dia do julgamento está condicionada à fé racional do homem, ou à não fé do homem. Em outras palavras, se o homem quiser ter fé, ele vai ser considerado um eleito. Se ele não quiser ter fé, ele não vai ser eleito de nada, dando ao homem a glória. Outro ponto que ele falou: Jesus morreu por todos. Ele disse que a expiação ela é plena e suficiente para toda a humanidade em todos os tempos, e que todas as pessoas têm a oportunidade para a salvação, desde que tenham fé. Nós acabamos de ler e de entender que foi por muitos, não por todos. Deus fez assim, nós reconhecemos a soberania de Deus. Ele também levantou a bandeira de que o homem escolhe ser salvo. O homem tem livre-arbítrio para responder sim a Deus, ou então dizer, não, Deus, eu não quero você. Acreditam que todos os homens têm a opção de marcar o xizinho, sim ou não, diante de Jesus. Afirmam que a dignidade humana requer a liberdade perfeita. O homem só se torna digno plenamente quando ele tem a liberdade de escolha. E disse ainda, o quarto ponto, que salvação se perde. Os crentes são capazes de resistir ao pecado através da fé, mas não estão fora da possibilidade de cair da graça, nem de perder a salvação. Ou seja, Jesus hoje morre, derrama o seu sangue por você, te salva. Você diz, amém, glória a Deus, eu estou salvo. Aí amanhã, o diabo coloca uma casca de banana, você pisa, junto com você cai a salvação. Aí você tem que falar, Jesus, morre de novo por mim, por favor, para eu ser salvo de novo. É isso que ele introduziu. Este grupo, ele combateu, naquela época, a pregação da palavra, da graça de Deus, na sua essência, introduzindo conceitos que se arrastaram ao longo dos anos, influenciando a grande maioria das denominações existentes no nosso planeta. E esta glória ao homem abriu precedentes para a criação de diversas ordenanças, obras da carne, invenções, pontos de contato com a fé. E hoje nós nos entristecemos muitas vezes quando identificamos vidas iludidas com ensinos que privilegiam a manipulação em detrimento da liberdade gloriosa que nós temos em Cristo. Amém? Você está entendendo, amado? É necessário contextualizar historicamente para que você defenda a sua fé. Jesus é a razão da nossa esperança. Nós estamos aprendendo. Em suma, vamos às imagens. Apóstolo Paulo viveu do ano 5 ao ano 67. 14 epístolas que estão aqui para a nossa vida. Amém? Esta palavra que estava escrita foi revelada. Martim Lutero rompeu com a Igreja Católica, disse basta, publicou as suas teses. João Calvino aproveitou aquilo, ainda aprimorou, e de 1564 até hoje, o nosso apóstolo Miguel Ângelo é quem hoje tem dado continuidade à reforma protestante no mundo. Aquela interrogação ali que seja bem distante, amém? Que Deus dê longevidade ao nosso apóstolo, ao nosso ministério, porque nós estamos falando de um movimento histórico mundial, amados. No início da pregação, nós falamos aqui, eu creio que Deus levantou a nossa igreja para mudar a história do evangelho no mundo. Quando o apóstolo fala isso no altar, soa às vezes um pouco de altivez. Amados, você está entendendo agora o que Deus fez e o que Deus tem feito ao longo da história? Tiveram outros personagens, mas em função do tempo nós não poderíamos agora explorar. Mas o que tem sido feito é a continuidade da revelação da graça de Deus para o mundo. Existem muitos outros Jacobos armênios,
hoje em dia, querendo confrontar. Só que essa missão não é só do apóstolo. É por isso que nós estamos aprendendo a palavra de Deus, para nós sabermos defender a nossa fé, explicar para quem quer que pergunte a razão da nossa esperança. Você está recebendo? Glórias a Deus, amado. Eu creio que Deus está nos ensinando coisas assim, preciosíssimas do seu coração, para que nós saiamos daqui realmente multiplicando esta graça maravilhosa. Este embasamento histórico, ele é fundamental, ele é importante para a justificativa da nossa linha doutrinária, o que explica a constante busca pelo conhecimento que a nossa igreja tem. Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Muitas pessoas têm sido destruídas pela falta deste conhecimento. Graças a Deus que nós temos sido edificados pelo conhecimento. Amém, bispo. Vamos entrar agora num aspecto mais prático, então. Eu entendi toda a teoria, todo o contexto histórico, as revelações que foram dadas a esses homens de Deus e que chegou até hoje ao nosso ministério e que nós, por sabedoria, temos recebido e praticado, temos realmente vivido esta verdade. Mas vamos para a parte prática, bispo. Como é que funciona? Na vida cotidiana, meus amados, nós temos aprendido a justificar a nossa fé usando as armas espirituais que a palavra de Deus nos dá para vencer todos os desafios da vida. Nós temos aprendido a confessar a palavra de Deus, que é poder. A palavra de Deus é poder, para que se manifestem os milagres, as promessas que são muitas para a nossa vida. Como é que eu verei? Como posso ver a manifestação de um milagre, de uma promessa, se eu sequer conheço, ou se eu sequer sei reagir diante de uma determinada circunstância? Nós temos aprendido na prática a usar a nossa boca, a nossa trombeta, para confessar e chamar a existência pela palavra de coisas maravilhosas. Amém? Queridos, são muitos os ataques? São muitas as dificuldades? Se são. São muitos os problemas? São sim. Nós não ignoramos que existem aflições, mas a nossa diferença é que nós sabemos que existe um ânimo para nós. Enquanto outros aí fora preferem ficar com as aflições, nós preferimos ficar com o bom ânimo. As aflições, elas continuam existindo, mas o bom ânimo faz parte da nossa vida. Nós não ignoramos que existem males e forças contrárias, mas nós sabemos que o nosso Deus é maior, e é Ele que nos garante a vitória. Graças a Deus. Agora, amados, sem hipocrisia, com toda sinceridade, quem tem problema aqui? Tem alguém que não tem? Quem tem problema? Amados, sabe quando que esses problemas vão acabar? Calma. No cemitério. Enquanto nós estivermos respirando, vão haver problemas, situações difíceis, coisas complicadas para nós enfrentarmos todos os dias da nossa existência. Percebe a necessidade de nós entendermos que Deus é maior do que os nossos problemas? Porque todos nós temos problemas, querido. Se a gente não tiver essa fé, os problemas, eles nos engolem. Tentam, né? Nos engolir. Mas, nosso Deus. Aí que está a fé, amado. O nosso Deus é maior. Glórias a Deus. Porque Ele te criou com problema e também com problema, com aflições. Mas por quê? Para nós entendermos que Ele é maior, para que a glória seja dEle e que Ele nos ajude a resolver. Porque se você resolver, amado, parabéns, a glória é sua. E aí? Pô, você é bom mesmo, parabéns, você venceu.
Amém. Mas por nosso intermédio tem que ser tributadas as graças a Deus. É Ele em nós. Amém? Sabe o que nós devemos fazer então diante dos problemas, amados? São muitos. Todos nós temos muitos problemas e vamos continuar tendo. Nós temos que reconhecer que Deus é maior. E nós temos que declarar as verdades libertadoras e transformadoras da palavra de Deus. E agora nós vamos fazer um exercício poderoso. E eu creio que ao final desse exercício de guerra, nós vamos estar muito mais fortes, muito mais poderosos, muito mais vitoriosos diante dos problemas. Amado, depressão, câncer, desemprego, falta de dinheiro, humilhação, doenças emocionais, falta de perdão, decepções e inúmeras doenças da alma, um surto que nós estamos vivendo, falsidade, mentiras, coisas terríveis, divisão na família, e por aí vai, os problemas vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando. Quem nunca teve a experiência de chegar, eu não aguento mais? E os problemas crescendo, 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 crescendo. E agora, amado? Imagine você agora entrando no campo de batalha com todo esse exército de problema na tua frente. E você está ali sozinho. E você vai, é agora, é agora. Aperta o cinto, amado. E você vai junto comigo repetir. Você vai começar a colocar as suas armas em ação, amém? Amém, amado? 1 Pedro 5,7, começou, amado, entramos no campo de batalha, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos, Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Vamos avançando, os problemas estão diante de nós, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E vamos avançando, ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, porque agindo eu, quem impedirá? Vamos adiante, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Vamos, que diremos pois à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Tem alguém doente? Pode ser o problema de uma doença, pode ser alguma situação que você está atravessando. Diz a palavra, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras já fomos sarados. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha o problema indo embora. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, tudo. Cadê o problema, amado? Cadê o problema agora? Qual é o problema que resiste na nossa situação? Caramantariondas. Cadê o problema, amado? Mostra o teu problema aí, amado. Cadê o problema? Cadê? Eu não
estou vendo. Glória a Deus. Aleluia. Santo. Aleluias. Aleluia. 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 Amado, permaneça de pé, amado. Deus é fiel, amado. É esse testemunho que Deus espera de você e de mim. É um testemunho de fé. Nós acreditamos no mesmo Deus. Nós queremos e vamos viver esta verdade. Nós esperamos em Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. A nossa vida está alicerçada na fé. 1 Pedro 1:21. Aleluia. 1 Pedro 1:21, bispo. Por causa da esperança, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus e não nos homens. E para terminar, meus amados, aleluia, Salmo 20, versículo 7, bispo. Salmo 20, versículo 7, diz a palavra do Senhor: uns confiam em carros, aleluias, outros em cavalos. Santo. Adora o Senhor, amado. Obrigado, Jesus. Aleluia. Esse Deus amado vivo, esse Deus que nós confiamos. Porém nós nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus, a razão da nossa esperança. Amado, nós temos uma razão de esperança, querido.